Rapaziada do uniforme, estou trazendo aí para vocês a minha aula Governos Militares no Brasil. É uma aula da 900, é a aula 03 do B4, com 2 semanas de duração. Ela possui 7 conceitos históricos e o maior deles é o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, com 1024 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 10 minutos e 49 segundos. Agora a gente passa aí para esse lado, onde eu vou apresentar para vocês o arquétipo da aula e vou fazer o comentário para cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Muito bem, rapaziada. Meu conceito histórico número 1 é o golpe militar. A política do governo desagradava a elite financeira, industrial e agrária, bem como a classe média. As Forças Armadas tinham respaldo de parte da sociedade brasileira para tomar o poder, além da simpatia dos Estados Unidos, que preferiam lideranças totalmente alinhadas com seus interesses. Em 31 de março de 1964, sob o pretexto de restabelecer a ordem e o desenvolvimento econômico, os militares assumiram o poder. Meu conceito histórico número 2, rapaziada, é o governo do Marechal Humberto Alencar Castelo Branco. Primeiro governo militar de 1964 a 1967. Lançou as bases institucionais para a ditadura no país, estabelecido através dos seguintes atos. Aí, 1. Abril de 1964. Estabelecia a concentração do poder nas mãos do presidente da República. Parlamentares oposicionistas foram caçados e se intensificaram as prisões por motivos políticos. Aí, 2. Outubro de 1965, determinava eleições indiretas para a presidência da República. Extinguia os partidos políticos. Instituía o bipartidarismo, com a criação do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e da Aliança Renovadora Nacional, ARENA. No MDB, agrupavam-se os setores de centro-esquerda, que faziam oposição dentro dos limites permitidos pelo governo. Na ARENA, reuniram-se os setores de centro-direita, que apoiavam o regime. Aí, 3. Fevereiro de 1966. Os governadores seriam eleitos indiretamente pelas assembleias legislativas estaduais e prefeitos das áreas de segurança nacional seriam nomeados pelos respectivos governadores. Aí, 4. Dezembro de 1966. Instituía uma nova Constituição, elaborada por deputados constituintes escolhidos pelo governo. Entrou em vigor em janeiro de 1967. Meu conceito histórico número 3 é o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, entre 1967 e 1969, enfrentando oposição, até mesmo de setores que haviam apoiado o golpe, que, a pretexto de um discurso do deputado
Márcio Moreira Alves, do MDB, considerado ofensivo às Forças Armadas e seguindo a nova Constituição, o ministro da Justiça, na época, pediu autorização à Câmara para processar o deputado, que teve mantida sua imunidade parlamentar. Assim, o governo promulgou o Ato Institucional número 5, o AI-5, em dezembro de 1968, para decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, nomear interventores para estados, municípios e territórios, cassar mandatos, suspendendo os direitos políticos por 10 anos, decretar e prorrogar estado de sítio, confiscar bens daqueles que enriquecessem no exercício de cargo ou função pública, suspender o habeas corpus. O mandato de Costa e Silva foi interrompido por um grave problema de saúde. O vice-presidente Pedro Aleixo foi impedido de tomar posse, pois, como civil, era considerado impróprio para ocupar a presidência. Uma junta militar assumiu até a realização de eleições indiretas em outubro de 1969. Meu conceito histórico número 4 é o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Entre 1964 e 1979, se acentuou a censura aos meios de comunicação. Paralelamente, a propaganda oficial exaltava o Brasil como grande nação, utilizando slogans ufanistas. A conquista do tricampeonato de futebol na Copa do Mundo do México de 1970 foi usada para reforçar a imagem de progresso. O autoritarismo passou a ser justificado pelo grande desenvolvimento econômico, chamado de milagre brasileiro, que, para sustentar o crescimento, concedeu a abertura ao capital externo, praticou o arrocho salarial e realizou grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, a rodovia Transamazônica, as usinas nucleares de Angra dos Reis e a ponte Rio-Niterói. Além do crescimento do PIB de 10% ao ano, constituíam-se em seus símbolos benefícios a empresas estrangeiras e camadas dominantes da sociedade brasileira, de aumentar sua riqueza. A classe média passou e então por um período de euforia, o que garantiu certo apoio ao governo. Governo do general Ernesto Geisel. Entre 1974 e 1979, enfrentou a crise mundial do petróleo, com a redução dos investimentos de capital nacional e estrangeiro, o aumento da dívida externa, da inflação e do desemprego. Em meio à crise, alterou a política externa na busca de mercados consumidores, reatou
com a China e países europeus socialistas. Surpreendentemente, o Brasil foi a primeira nação a reconhecer a independência de Angola e seu governo socialista. Nas eleições parlamentares de 1974 e nas municipais de 1976, os candidatos do MDB obtiveram vitórias expressivas sob os da Arena, o que levou o governo a lançar em 1977 o Pacote de Abril, que se destacou a criação do cargo de senador biônico, onde 1/3 do Senado passou a ser eleito pelo voto indireto dos congressistas, garantindo a hegemonia do partido governista. Geisel também revogou o AI-5 em 1978. Notem que durante esses dois governos foi dado uma atenção especial ao sistema educacional. E esse trata-se do meu sexto conceito histórico. E note que ele está diretamente relacionado ao início no governo do Médici e ao final no governo do Geisel. Educação sob o regime militar. Para evitar que as escolas formassem cidadãos críticos e conscientes, professores foram impedidos de lecionar. Criaram-se disciplinas obrigatórias de educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, como programas didáticos impostos pelo governo, que enalteciam o milagre brasileiro e o ufanismo. Meu último conceito dessa aula é o governo do general João Batista Figueiredo. De 1979 a 1985, iniciou o processo de redemocratização, sob o lema abertura ampla, geral e irrestrita. Em 1979, MDB e Arena foram extintos e foi restabelecido o pluripartidarismo. Oposicionistas organizaram o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido dos Trabalhadores, PT. As forças de centro se agruparam no Partido Popular, PP, e as conservadoras no Partido Democrático Social, PDS. Concedeu anistia aos presos e exilados políticos, também a partir de 1979. Porém, a abertura política não atendeu às expectativas. Diversas greves abalaram o governo, sobretudo a dos metalúrgicos da Grande São Paulo, a partir de maio de 1979. Em 1982, realizaram-se eleições para deputados federais e estaduais, governadores, prefeitos e vereadores, com significativa vitória dos partidos de oposição. Restava definir a sucessão presidencial.
E assim, rapaziada, eu acabo de apresentar o meu último conceito histórico da aula Governos Militares do Brasil. E agora, rapaziada, a gente passa aí para o outro lado, onde os senhores vão gradativamente, através do processo da construção historiográfica, adquirir o conhecimento de cada um desses movimentos que ocorreram no nosso Brasil. E é importante que vocês façam isso com a intensidade necessária. Para quê? Para que cada um dos senhores conquiste gradativamente e autonomamente o processo de aprendizagem. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.